Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador, e por acaso você já ouviu falar sobre funções recursivas? Hoje a gente vai resolver um desafio usando essa funcionalidade, que é muito massa e muito utilizada em diversos casos reais. Então, bora cair para dentro do código? Vamos ler o enunciado desse desafio aqui para entender do que se trata. Então, crie uma função que recebe como parâmetro um número n e que retorna a soma dos dígitos de n. Se a soma dos dígitos tem mais do que um dígito, continue fazendo esse processo até que seja retornado um número com apenas um dígito. N é um número inteiro e positivo. Então a gente vai ter que criar uma função que recebe como parâmetro um número inteiro e positivo, que é o número n, e a gente vai ter que fazer dentro dessa função a soma dos dígitos de n. Então, por exemplo, se aqui nos nossos casos testes a gente recebe um n que é igual a 16, nós vamos somar os dígitos dele, que no caso é 1 mais 6, que seria igual a 7, então a gente retorna o número 7. Mas no caso em que, por exemplo, o nosso n é igual a 942, vamos somar 9 mais 4 mais 2, e isso é igual a 15. Mas nós não podemos retornar esse número 15, porque ele tem 2 ou mais dígitos, né? E o nosso enunciado pede para que seja retornado um número com apenas um dígito. Então, nesse caso, nós vamos ter que novamente fazer a soma dos dígitos desse número 15, aqui e agora, que seria 1 mais 5, que seria igual a 6. Então, se o nosso n for igual a 942, a nossa função precisa retornar o número 6, ok? Vou dar o conselho para você pausar esse vídeo agora e tentar resolver o desafio sozinho. Para fazer isso, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Vamos colocar novamente aqui o nosso mapa mental para a gente tirar as ideias da nossa cabeça e colocar aqui no VS Code. Então a primeira coisa que eu preciso fazer dentro da função que eu vou criar é checar se o número n é maior do que 9, né? Porque se ele for maior do que 9, significa que ele tem 2 ou mais dígitos, tá? Daí significa que eu vou precisar fazer a soma desses dígitos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é checar se n é maior do que 9, ok? Se isso for true, né? Ou seja, se isso for verdade, significa que eu preciso fazer a soma dos dígitos de n. Então, eu preciso fazer a soma dos dígitos de n, ok? E depois que eu fiz a soma dos dígitos de n, eu preciso pegar o resultado dessa soma e ver se esse resultado é um número que é maior do que 9 também. Porque se for maior do que 9, significa que eu vou precisar novamente fazer a soma desses dígitos. Então, aqui, eu vou precisar checar se o número resultante da soma é maior do que 9, ok? Depois que eu chequei se esse número resultante for maior do que 9, eu preciso ver se isso daqui for true, aí eu preciso fazer a soma desses dígitos, desse número resultante, né? Preciso fazer a soma deles novamente. E depois que eu fizer essa soma, o que eu preciso fazer? Eu preciso novamente checar se o número resultante dessa soma é maior do que 9. Então percebe que a gente entrou meio que num loop aqui de ideias, né? num loop de ações. A gente sempre vai ter que somar os dígitos e checar se ele é maior do que 9. Aí se for somar de novo e checar se ele é maior do que 9. Então as ações estão sempre se repetindo. E quando isso acontece, muito provavelmente a gente está lidando com um caso de recursividade. Um caso de recursividade. O que significa recursividade, né? O que significa essa palavra? Essa palavra nada mais é do que quando nós temos uma função que invoca ela mesma. Então, recursividade é quando nós temos uma função que invoca ela mesma. Então, dentro da função que nós criarmos, nós vamos chamá-la novamente ali dentro, tá? A gente vai ver isso melhor agora na prática, mas isso daqui é muito utilizado, é muito legal a gente aprender a como fazer, né, como utilizar funções recursivas. Então, antes de mais nada, vou criar a nossa função, que eu vou dar o nome de recursive sum, como se fosse uma soma recursiva. E essa função vai receber como parâmetro o número n, que nós vamos passar depois ali nos nossos casos teste. Então, a primeira coisa que vamos fazer é isso daqui, né? Checar se n é maior do que 9.
Então, a gente cria aqui um if para ver se n é maior do que 9. Se isso daqui retornar true, vamos ter que fazer a soma dos dígitos de n. Para fazer a soma dos dígitos de um número, tem diversas maneiras em que nós podemos fazer isso. A gente podia, por exemplo, transformar o número n em uma string e usar os métodos de string disponíveis no JavaScript, ou a gente pode usar um modo aqui para fazer a soma desses dígitos, deixando o número n como um tipo numérico mesmo, que é isso que nós vamos fazer. Então, para isso nós vamos criar aqui uma variável chamada sum, e eu crio ela com um let, porque o valor dela vai mudar daqui para frente, né, ao decorrer do nosso código. E essa variável sum, que seria a soma, ela vai armazenar a soma dos dígitos de n. Então essa soma começa zerada, né, começa como 0. E para somar esses dígitos, nós vamos ter que criar um laço com while. E aqui dentro do while nós passamos o número n. Então esse while ele vai ser executado até o n ser diferente de 0. Quando o n for igual a 0, o while vai parar de ser executado. É como se fosse o break dele. Ok? Então vamos pegar aqui como exemplo, para no caso se o nosso n fosse, por exemplo, 942. Para a gente fazer a soma desses três dígitos, né, 9 mais 4 mais 2, nós vamos começar sempre pegar o dígito mais à direita do número. Tá? Então nesse caso eu vou querer pegar esse dígito 2 para colocar ele na variável soma, na variável sum. Então eu vou falar aqui dentro do while que a variável soma, a variável sum, é igual a ela mesma mais aquele número 2 aqui do 942. E para pegar esse último número da variável n, nós podemos pegar o resto da divisão de n por 10, ok? Então isso daqui está fazendo o quê? O resto da divisão de n por 10 é o resto da divisão de 942 por 10, que no caso é 2, e eu estou colocando esse 2, né, concatenando esse 2 ao valor da variável sum. Tá? E depois disso, eu tenho que falar, né, setar novamente o valor de n, para que nesse caso esse meu número passe a ser o número 94, porque eu já analisei aquele último número 2 ali. Então, para retirar esse último dígito de um número, a gente pode fazer o seguinte: eu vou falar que o número n é igual a n sobre 10, que nesse caso seria 942 sobre 10, que seria 94, e eu vou arredondar esse 94,2 para baixo, né, para ficar só esse número 94. Então, para isso, a gente pode chamar a função aqui math.floor, que vai arredondar esse resultado para baixo. Tá? Esse while, agora sim, já está... é um método que já faz a soma dos dígitos do nosso número n. Então a gente fez esse passo aqui do nosso mapa mental. E o próximo passo é checar se o número resultante dessa soma é maior do que 9. Então é aqui que entra a nossa função recursiva. Porque para fazer esse passo aqui de checar se o número resultante é maior do que 9, nós podemos simplesmente dar um return aqui da nossa função, chamando ela mesma. E nesse caso vamos passar como parâmetro o resultado da soma, que é a nossa variável sum. Tá? Por quê? Porque quando nós entrarmos novamente aqui, nós vamos fazer essa checagem, né, se o número resultante da soma é maior do que 9. E se for, nós vamos fazer a soma dos dígitos dele de novo, que é o que nós já fizemos aqui. Ok? Então se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar o caso teste em que n é igual a 16, para a gente entender realmente o que está acontecendo aqui. A gente vai chamar a nossa função recursive sum, e nesse caso n é igual a 16. Então, se 16 é maior do que 9, isso é true. Nós vamos entrar nesse if. Nós estamos setando a nossa variável sum, e esse while aqui vai fazer a soma dos dígitos do número 16, que vai resultar em 7. Ok? E aqui embaixo nós estamos chamando a nossa função recursive sum, e nesse caso, como parâmetro, estamos enviando o número 7. Então, a função recursive sum vai ser executada novamente. Nesse caso, n é igual a 7. Vamos fazer a verificação se 7 é maior do que 9, e isso é false. Então, esse if não vai ser executado. E no caso disso ser false, nós temos apenas que retornar o número n, que já é a resposta
do nosso exercício, a resposta do nosso desafio, ok? Então aqui a gente viu como usar, né, como funciona essa coisa de função recursiva, como que a gente chama uma função dentro dela mesma e como mais ou menos que acontece, né, o passo a passo disso daqui. Sempre que a gente tiver uma função recursiva, a gente vai ter como se fosse um break, né, um caso em que ela meio que para de ser recursiva. No nosso caso, é quando o n for menor do que 9, for menor ou igual a 9, né, quando ela não entrar nesse if. Porque se a nossa função recursive sum não entrar nesse if, ela não é mais recursiva, porque ela não está mais chamando ela mesma. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso para não deixar uma função recursiva ficar com um loop infinito ali. Sempre tem que ter meio que um caso de break, né, para ela parar de ser recursiva. Ok? Então agora com essa funçãozinha criada, a gente pode chamar os nossos casos testes aqui para ver se eles estão retornando de fato o que nós esperamos. Então eu vou chamar a função recursive sum e dentro dela eu vou passar os casos teste. Vou começar com o caso teste em que n é igual a 0. Vou armazenar o retorno dela numa variável chamada aqui result, escrevi tudo errado. E aqui embaixo vamos dar um console log para ver o que está sendo retornado nesse result. Vou salvar isso daqui, abrir o meu terminal no VS Code e chamar o node nesse meu arquivo JavaScript, que é o index. E eu chamo e é retornado o número 0, que era o que nós esperávamos. Se eu chamar o número 16, é para ser retornado o número 7. Então aqui eu vou chamar o 16 na função recursive sum e é retornado o número 7. Próximo caso teste, o número 942, é para retornar o número 6. Se eu chamo ele aqui, é retornado o número 6. Próximo caso teste, o número 132.189, é para retornar também o número 6. E é retornado o número 6. E o último caso teste, que é esse daqui, é para retornar o número 2. Vou chamar aqui o node e é retornado o número 2. Então beleza, a gente tem já a nossa função 100% funcional e resolvendo esse desafio de recursividade que é muito interessante. Lembrando que o código desse e dos outros desafios que a gente já resolveu aqui no canal estão lá no GitHub e o link está aqui embaixo na descrição. Não esquece de se inscrever para não perder nada e também comentar caso você tenha resolvido esse desafio de outra maneira. Fui!